Peraí. Bom dia, turma. Bom dia, família. Bom demais. Sexta-feira, sextou, hein? Hoje é sexta-feira, é isso mesmo? Já sexta-feira, dia 5, né? 5 de setembro. Já já acaba o ano voando e a gente cheio de novidades. E cada novidade, cada lançamento traz novas e muitas oportunidades, não é mesmo? Inclusive, traz até oportunidade para o tema que a gente vai falar hoje aqui, né? Que é o jeito certo de fazer follow-up e não ser ignorado. Algumas técnicas, algumas dicas que ajudam a gente aí no follow-up. Antes de mais nada, quem gostou do nosso lançamento, da nossa sopa proteica? Quem gostou? Quem gostou? É demais, né, gente? Assim, surreal, né? Eu sei que vocês ainda não experimentaram. Chegou para alguém? Acho que ainda não, né? Acho que ainda não, né? Ainda não. Né? Lançamos agora, acabamos de lançar. Mas eu vou falar para vocês. Nós, Reds, recebemos, né? Ela recebeu alguns dias antes. E, gente, é surreal o sabor. Para você ter ideia, eu tô tomando duas por noite. Duas. E não é janta, não, é ceia. Porque meu objetivo não é emagrecer, é diferente, né? Então é apenas usar as proteínas, né? Ontem eu tomei uma só, mas o primeiro dia eu gostei tanto que eu falei, eu não tomei duas. Ela tá demais. Né? Tá realmente assim, impressionante a qualidade dos nossos produtos. Né? A Hive vem surpreendendo cada vez mais. Mês cheio de promoções, cheio de oportunidades. Incrível que está esse mês de setembro. É um mês para todo mundo aqui colocar muito dinheiro no bolso, não é mesmo? Mais do que o normal. Mas o meu som tá bom, gente? Tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo ok? Legal. Tem um barulho aqui fora, mas se tiver algum barulho aqui é obras que eu tenho aqui perto, tá? Se eu estiver incomodando. Mas é um mês cheio de oportunidades, né? Para quem é novo, está começando, se conectando agora nos nossos treinamentos, toda manhã nós temos a conexão Hive, focado em vendas, dicas, estratégias, sempre com algum líder, de segunda a sexta. E depois nós temos sempre 30 minutos de ação, coordenado aí pelas meninas, pela Andrea, pela Miriam, na sequência, após a conexão Hive. E, inclusive, hoje a Miriam vai falar um pouco da história dela, bastante da história dela, uma história incrível, uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que está fazendo um trabalho surreal, já conheço há alguns anos, vem evoluindo, crescendo, ajudando pessoas, então vai ser muito legal, tá? Hoje fica após a conexão para você conhecer um pouco mais a Miriam, entender o porquê, né, que as pessoas passam a ter sucesso, porque as pessoas crescem. Então, a gente vai conectando as peças e criando a nossa própria história com o aprendizado de todo mundo. Então, mês cheio de oportunidades, vai ser falado, mas só quero aproveitar aqui rapidamente e falar. Lembrando, gente, a nossa comissão ela aumenta assim absurdamente para quem tiver 10 novos clientes. Mas assim, absurdamente. Né? Imagina, um dropshipping hoje que paga por aí 2%, 3%, o nosso é 10% para membros, para o afiliado e pro já passa para 20%, né, da primeira compra, 20%, é muito, e já 10 clientes, gente, esse mês, né? A cada 10 clientes, nossa, vai para 27%. É quase 30% de comissão, sem fazer um estoque, você fazendo os seus clientes novos. Assim, é realmente incrível. E o melhor, quando você faz um cliente novo, você está construindo a sua carteira. Você está construindo a sua carteira de clientes que vai te gerar recorrência, que é o nosso maior diferencial, tá? Então, aproveita muito, foca mesmo em trazer muitos clientes novos, mas não esquecer, né, tudo que a gente vai falar aqui hoje sobre follow-up, ele serve tanto para você fazer clientes novos, com certeza, e também para manter os clientes, né? Para você ter a recorrência. Ele serve para tudo, para recrutar, para você vender, trazer novos, serve para a vida, na verdade, para a vida, tá? A vida é o eterno follow-up. Né? Nossa, saiu agora, hein? Inventei agora. Dobro de comissão de primeiro pedido para indicação, né? O Double Star, ou seja, você já tem a comissão, você ganha o dobro em crédito para gift back, que é maravilhoso. E a cada 6 novos membros aí, aliás, 6 novos membros, para quem indicar, ganha um kit de produtos e eu quero ver seu nome lá também, tá? Além
mais pontos de viagem para as nossas viagens, né? Que nós temos aí, que está abrindo até para influenciador 2.0 e 3. Então, tá maravilhoso. Vocês, obviamente, acompanharam a Go Hive. Quem não acompanhou, vê de novo, assista, reveja sempre, que é muito importante. O segredo é estar informado e colocar em prática, tá? Com entusiasmo, com brilho nos olhos, com boa energia. Esse é o grande segredo da vitória, de você crescer. Então, vamos lá. Follow-up, gente, ele é o pulo, verdadeiro pulo do gato nas vendas. Pulo do gato. O follow-up é o segredo de quem performa, o segredo de quem cresce. Eu costumo dizer que só tem direito de falhar em follow-up quem é um bom vendedor, um bom recrutador. Porque essa pessoa fala com tanta gente, mas tanta gente, tem tanta gente na lista que não dá tempo de fazer follow-up em 24 horas para todo mundo, né? Da forma correta. Não que não dê tempo, né? Não que não faça, mas não faça com todos. Então, eu conheço pessoas que performaram muito, performam, mas que não... E vou falar, você mesmo que vende muito, você também falha em follow-up. Porque se melhorar o follow-up, você vai vender mais, né? Então, é natural o processo. O follow-up, gente, por que ele é o pulo do gato? Né? Porque a maioria das vendas, entenda isso, isso é uma lei, é uma regra. A maioria das vendas, em todos os setores, em todas as áreas, elas acontecem após o quinto contato. Olha só, após o quinto contato com o vendedor, com a marca. Se eu não me engano, é de 4 a 7 exposições à marca para existir uma venda. 4 a 7 exposições ao produto, ao serviço, à conexão, à pessoa, ao relacionamento para existir essa venda. É claro que quando a gente vende um produto, é muito mais simples do que você vender um carro, um imóvel, algo, né? Dependendo do serviço, algo que a pessoa precisa analisar muito. Então, isso se torna muito mais fácil o processo. Mas, mesmo assim, existe um processo de confiança, nem todo mundo compra logo de cara. A não ser que aquela pessoa está precisando, já sabe, ó, é isso que eu quero e vou. Acontece sim. Então, você usa o follow-up para recompra, para outras vendas e para muitas coisas. Mas é muito importante entender isso, que é normal, é natural você ouvir não, você não fazer as vendas logo de cara, né? Então, ter essa consciência é natural dentro do processo para você não se frustrar dentro das vendas. E o follow-up é o acompanhamento. É você manter o contato com esse cliente, manter o contato com o prospecto para que você realize a venda, que você faça outras vendas, o pós-venda. Entender, muita gente tem um preconceito com follow-up, porque, estou sendo chato. E existe realmente um meio termo onde é o ponto onde você passa a ser chato, você passa a não ser chato, né? Mas o ponto mais importante é você entender que o follow-up, ele não é uma perseguição, né? Ele é uma persistência com propósito. E tem que existir do outro lado, o cliente que está recebendo o seu contato, ele tem que ter essa percepção. Olha, ela não é chata, ela está querendo resolver um problema, me ajudar. E existem algumas técnicas, algumas dicas para a gente trabalhar isso, né? Qual é o timing? Primeiro, o timing. Vamos falar sobre o timing ideal para cada follow-up, tá? Quando que eu devo retomar o contato com esse cliente? Primeiro, a retomada ela deve ser 24 horas após a conversa inicial. Você falou hoje, 24 horas. Não necessariamente 24 horas, mas no dia seguinte, você retomar. Por quê? Porque está quente a conversa. Está quente o que você falou, a pessoa acabou de ver. Hoje em dia, as pessoas são extremamente bombardeadas no digital. Se você pesquisa alguma coisa, vai aparecer centenas de outras marcas daquele produto que você colocou. Então, existe um follow-up automático acontecendo dentro do digital, mas nada substitui a venda humanizada, e aí que está o grande segredo, porque nós somos consultores, a gente vai ajudar as pessoas. Então, você não fez a venda 24 horas após a conversa inicial. E quais são as retomadas depois desse contato com a pessoa? Né? 2 dias, 4 dias e uma semana. E você se programar, colocar na sua agenda, usar lembretes automáticos para você não perder esse timing. Porque esse time é fundamental. 2 dias, 24 horas, 2 dias, 4 dias, uma semana. Mas eu vou sair mandando mensagem, né? Existe um erro muito comum,
que as pessoas fazem e acham que fazer follow-up é só mandar uma mensagem, né? É, que é não enviar um conteúdo relevante ou não ter um pré-agendamento desse follow-up. Porque se você já tem, olha o que eu vou falar, um pré-agendamento, você já agendou, já está combinado com o cliente que vai ter esse contato daqui um dia, daqui dois ou dia X, e de preferência dia e horário. Se você já tem esse combinado, você tira o peso da sua cabeça de você ser chato. Ele está recebendo, você está cumprindo com o que você falou, e esse combinado, ele tem que partir dele. Ele parte de você, mas essa pessoa tem que dar o ok. Ela tem que deixa ela pensar que ela que decidiu. Por exemplo, estou falando com a Carmen, né? Carmen, mostrei, legal, gostei, nossa, quero ver, vou pensar, vou falar com a minha esposa, vou falar com mais milhares de objeções ou desculpas que algumas são verdadeiras, outras não acontecem. E eu vou falar, Carmen, legal, quando que a gente pode voltar a se falar? É melhor amanhã pela manhã ou amanhã à tarde? Qual o melhor horário? Então você dá na parte da tarde ou da manhã? Da tarde. Às 14 horas ou às 15, o que fica melhor? Deixa a pessoa falar. Porque aí quando você marca, e a pessoa vai marcar, tá? Eu vou te falar, nem que for para fugir de você. Porque qual que é o grande objetivo do follow-up? Claro que a gente vender, mas é, até, até a venda acontecer, existe um processo que toma um tempo. E esse tempo, o nosso tempo é precioso, o tempo do cliente é precioso. Então, o nosso objetivo em fazer o follow-up é saber se realmente essa pessoa quer mesmo ou se é só enrolação. Se só estava pesquisando, se já comprou, se não quer, se é um concorrente que está ali pesquisando. Porque às vezes você conhece o cliente, um amigo, e é um jeito diferente de você falar do que alguém que você não conhece, um contato frio, alguém que apareceu, foi um lead que caiu, alguma outra coisa. Então, é importante, qual que é o grande objetivo? É arrancar o sim ou não da pessoa. E eu prefiro arrancar o não da pessoa o quanto antes. Então, coloque em mente, você fazer follow-up é você arrancar o não da pessoa o quanto antes. De preferência o sim. Mas como a maioria não, e tudo bem, é arrancar. Porque quando você arranca, você tira da frente. Sabe? E quando você tira da frente, pega contato, você pode pedir indicações, mas você tira da frente a pessoa. Porque ao tirar da frente um prospecto que só está te enrolando, isso tira um peso seu, isso te dá tempo para você prospectar novos, falar com novas pessoas, atender outras pessoas e ajudar outras pessoas, do que ficar sempre mandando mensagem e a pessoa não respondendo. Porque a gente se sente ignorado. E aí que é o grande segredo que nós vamos conversar para isso. Então, lembra, o objetivo é esse. Então, não adianta você mandar um follow-up 24 horas depois ou 48 horas depois, seja lá quando tiver agendado, e mandar assim, e aí, amiga, decidiu? Essa é a pior coisa que você vai fazer. Tá? Mandar, você está cobrando. Ninguém gosta de ser cobrado, gente. Entenda isso. Você não gosta daquele vendedor chato que fica cobrando, né? A gente não dá o telefone em algum lugar, ou você vai numa loja, a pessoa fica lá. Então, é se colocar no lugar do cliente, como você gostaria de receber esse acompanhamento, gostaria de receber o acompanhamento. Então, não mande, tá? Não mande, por favor. E aí, decidiu? E aí, vamos fechar? Vamos comprar? Né? Então, como eu faço, então? Qual é a sugestão? Compartilha novidades. Compartilha a promoção. Por isso que nós temos aqui um novo produto. E, gente, a gente tem tantos produtos que você pode usar qualquer um, mas com o lançamento, por exemplo, nossa, nós temos, olha o que nós temos nas mãos, um novo lançamento com material maravilhoso sobre ele, podendo ajudar todas as pessoas, porque todo mundo deve tomar isso daqui, porque é nutrir. Então, não é só para quem quer emagrecer. É claro que a maioria quer emagrecer e a gente tem. Então, nós temos uma grande novidade para falar. Eu estou fazendo tanta venda, recompra, pegando indicação, porque, gente, isso também atende um público que é o público vegetariano. Então, é um novo produto que as pessoas estão amando. Um vegetariano, nossa, é assim, surreal. Agora,
a qualidade da proteína, né? A qualidade dos macronutrientes, micronutrientes. Quando você coloca, e sabe o que é legal? Você pode falar assim, ó, uma forma de fazer follow-up. Amiga, né? Ó, tem uma novidade incrível que eu quero te contar em primeira mão. E aí, você está entrando num um outro ponto do follow-up, que eu quero te deixar essa dica aqui que é bacana, né? Que é trazer a regra do valor e da curiosidade. Tá? Isso é valioso. Mas antes, só para concluir a parte do follow-up, onde você não está mandando e aí decidiu, você vai compartilhar uma dica, uma novidade ou promoção. Você vai enviar cases de sucesso. Gente, isso é muito poderoso, é a famosa prova social. Né? Ó, vou te compartilhar um caso aqui, olha que legal essa história, olha que bacana essa pessoa, principalmente se tem a ver com o objetivo da pessoa. Mas mesmo que não tenha, isso desperta a pessoa para a qualidade dos nossos produtos, um produto que entrega resultado, né? Perguntar a opinião da pessoa não tem nada mais valioso do que você perguntar a opinião da pessoa, porque a pessoa se sente importante. Gostaria muito da sua opinião sobre essa nova forma, sobre esse produto, né? Sobre esse resultado. O que você acha desse resultado? Né? Então é legal você compartilhar, porque você tá sendo suave, está sendo leve. O follow-up ele tem que ser leve, ao mesmo tempo que tem que ser objetivo. Né? Você pode responder também com uma solução para uma objeção que foi levantada anteriormente. É legal você não saber a resposta. Falou, fica tranquilo, eu vou falar com o departamento científico, vou falar com o médico, vou falar com as pessoas do meu time. Então, e tudo que você deixa para. Ficou um detalhezinho para você levar para a pessoa. Já é um objetivo, uma forma de você entrar em contato novamente. Lembra, nosso objetivo é entrar em contato novamente. Então, sempre que, mais importante, terminou uma reunião, uma apresentação, é marcar a próxima. Não termine uma apresentação sem você marcar a próxima na agenda. Esse é o principal. O objetivo de uma apresentação, de uma reunião, não que não seja vender. Se você vender ali, é claro que ótimo. Mas mesmo vendendo, marcar a próxima. O objetivo de uma apresentação é você marcar a próxima. A venda é consequência. Porque, de novo, quando você sai com a agenda fechada, você não está sendo chato. Você está cumprindo, sendo profissional em cumprir com o dia e o horário que você entrou em contato. Ok? E a regra do valor e curiosidade, que é muito valioso, gente, é quando você leva para a pessoa, você está agregando para ela valor e também uma curiosidade dentro do processo. Porque às vezes você não vai. A curiosidade você não vai já mostrar na hora. Você vai despertar a curiosidade para ela te responder, para ela te dar um oi. Porque muita gente te deixa no vácuo, né? Quando você manda mensagem. Eu gosto muito sempre de falar em áudio, é claro que mensagem, tudo depende da pessoa, depende do perfil. Mas quando você traz algo que agrega valor e desperta a curiosidade para a próxima conversa, nossa, isso faz um sentido. E quando você está levando algo para a pessoa que faz sentido para ela, você pode falar para a pessoa, por exemplo, amiga, amigo, né? Tive uma ideia aqui para você economizar X. E aí são os combos que você pode apresentar, né? Ou usar sua criatividade. Para você economizar, para você melhorar a busca do seu resultado. Posso te contar amanhã? Então você nem está falando agora. Quando você fala assim, ó, tive uma ideia para X, Y, Z, use a criatividade, tem uma novidade, já posso te contar amanhã? A pessoa, às vezes a pessoa não te responde porque ela não pode falar, sabia? Quantas vezes a gente não respondeu uma mensagem, a gente esqueceu de responder, uma amiga, um parente, porque você fala, não vou responder agora, porque senão eu vou ficar conversando e eu não tenho tempo agora eu não posso, estou focado aqui. Duvido, quem nunca? Todo mundo aqui deixa para depois e aí você esqueceu. Porque você esqueceu de colocar como não lidas para responder, ou você não anotou na agenda, e passou. E aí você deixou a pessoa no vácuo sem querer.
Então, tem clientes, tem pessoas que vão te deixar no vácuo sem querer. Então, usar essa estratégia também é legal, porque você tirou a pressão dela de ela ter que ficar conversando agora, fazer agora, decidir agora, né? Então, isso é legal, tá retomando o contato, tá? Outro ponto importante, pessoas que não respondem, e isso acontece muito. E você manda, não responde, manda, não responde, manda, não responde. Lembra, quanto antes você tirar o sim ou não da pessoa, é melhor para você e para ela. Eu uso, sempre usei, e recomendo você usar, uma dica para você dar total liberdade para a pessoa sair, para ela ter a rota de fuga dela, para ela falar não com tranquilidade, né? Porque muitas vezes você responde e a pessoa não responde porque não quer mesmo, ou por algum motivo. E aí, o grande objetivo é você ter a sinceridade dela. Então, eu vou falar, estou falando, falar com a Catarina, né? E a Catarina tá ali, não me responde. E muitas vezes é pela correria e ela quer comprar mesmo e ela é minha amiga e não vai me deixar no vácuo e tal. Mas às vezes é porque, às vezes é um contato diferente, alguém que não quer. Então eu entro em contato sempre. Se a pessoa não respondeu, e falo assim: oi, Catarina, tudo bem? Não, algumas dicas antes aqui, ó. Se é uma pessoa conhecida, né? Por exemplo, a Catarina, minha amiga, conhecida, e ela não me responde, eu mando mensagem assim: oi, Catarina, tá tudo bem aí? Tudo bem com você e com a família? Tô preocupado aqui. Porque eu te mandei mensagem tal dia, tal, 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 e você não respondeu. Você visualizou, não respondeu, às vezes se dá para visualizar, saber que visualizou ou não. Mas eu tô preocupado, tá tudo bem? Você tá precisando de algo, amigo? Então, manda a mensagem de preocupação e verdadeira, até porque se é uma amiga ou é alguém, isso passa a ser verdadeiro, porque a pessoa realmente, não, foi a correria, tá, opa, tá aqui, né? E se é amigo mesmo, eu ligo, né? Eu prefiro ligar. Lembra, gente, a gente tem os níveis de contato, né? E de intimidade. Nada substitui o quê? Olho no olho presencial. Depois é o quê? Uma ligação, você fala no telefone ali, ao vivo, né? Aliás, uma call, né? Com imagem e tal. Depois a ligação. Depois mensagem. E assim vai. Depois e-mail. Então, o nível de conexão com a pessoa é muito maior. Por isso que eu gosto muito de áudio. Começo a trabalhar muito, falar com áudio, e nada substitui uma ligação. A gente trabalha muito no digital, então, se puder conversar, melhor. Tá? Então, esse é um ponto, tá? Quando você tem intimidade, a pessoa é amiga, etc. Agora, quando uma pessoa. Isso também serve para todo mundo, tá? Você tirar a pessoa da sua lista de follow-up ou não, que esse é o objetivo. Então, você pode entrar em contato. Oi, Carlinha, tudo bem? Como você está? Olha, eu estou organizando aqui a minha lista de follow-up com os meus clientes e eu entrei em contato com você aqui já 2 ou 3 vezes e como você não me respondeu, né? Tá tudo bem, né? Primeiro e tal, mas como você não me respondeu, eu gostaria de saber se o teu tempo é muito importante, o meu também, então eu quero saber se eu posso tirar você da minha lista de follow-up ou você quer reagendar. Sabe, quando você faz isso com a pessoa, e você fala, ó, uma outra forma de falar também, ó, eu não quero ser chato com você, amigo, né? E eu sei que o seu tempo é importante, o meu também, mas você quer que eu mantenha um contato, follow-up, ou eu tiro você da lista? E se a pessoa falar tira da lista, tudo bem, ótimo, missão cumprida, vitória, check, tirou, ótimo. Agradeça quando isso aconteça, tá? Tem gente que fica chateado, não agradeça. E muitas pessoas vão falar: não, não, Andréia, eu quero, por favor, desculpa que tá uma correria, tá aqui, ali e tal. A pessoa vai dar várias desculpas, e aí você sabe. Então, podemos falar agora, quando podemos falar, enfim. Então, é importante, não deixa de fazer isso. Sempre com empatia, sempre com verdade. O objetivo é você arrancar o sim ou não da pessoa o quanto antes, né? A regra do valor e curiosidade, ela é muito poderosa, usa isso. E para fechar aqui, quando
Marcos, quando que eu devo encerrar o follow-up? Quando? É. Sempre encerrar e deixar as portas abertas. Quando o cliente se afasta de vez, tá? Afastou de vez, encerra, né? Quantas mensagens você já não recebeu até? Ó, como não houve contato, estou encerrando nossa conexão, mas se precisar de algo, né? Estou à disposição. Então, pode falar o seguinte: se em algum momento isso fizer sentido para você, ó, tô aqui para te ajudar. E eu gosto até de ser um pouco, sabe, uma agressividade leve, né? Depende do grau de intimidade. Ou às vezes não, uma pessoa chata, mas quer tirar da frente. Amiga, quando fizer sentido você perder a barriga, eu estou à disposição. Eu já falei, tá? Quando você quiser melhorar a flacidez, né, eu tenho um amigo, né? Ó, quando você quiser transformar toda essa gordura aí, essa gordura visceral em músculo, você fala comigo, tá bom? É claro que você já tem um nível de intimidade, é claro que também às vezes você não tem um nível de intimidade, uma pessoa é chata e você quer tirar. Gente, né? Porque é o seguinte, tem pessoas que são tão chatas que é melhor não ser cliente, não, tá? É melhor, entenda isso. É melhor você não ter como cliente determinadas pessoas. Então, é bom você poder escolher os seus clientes. Como você faz para escolher os clientes? Tenha uma lista grande, amplie seu funil, fale com muita gente e você passa a ter esse privilégio. Porque os melhores médicos, o horário da consulta dele é muito caro. Por quê? Porque ele não tem agenda. Então, você vai num médico que cobra 100, 200, um cobra 1.000, um cobra 2.500 reais a consulta. Porque não tem agenda. Então, ele escolhe os clientes. Então, você passa a escolher os clientes, tá bom? Gente, algumas dicas aí sobre follow-up. Lembra, o follow-up ele é o grande segredo, né? Do resultado da venda. Então, organize para você fazer o follow-up com as pessoas, principalmente com aquelas pessoas que você gosta, com aqueles clientes, né? Pessoa que você quer ter como cliente próximo, tanto como cliente, como membro, como afiliado, como membro da equipe, tá bom? Isso é fundamental. Para gente fechar aqui, ó, tem o desafio do dia aqui, ó. Desafio do dia, rapidamente, para a gente passar aqui para o nosso dia, a ação hoje, 30 minutos de ação, família, vai ser incrível aqui, ó. Vai ser muito bom. Então, entenda, follow-up, gente, não é correr atrás, é mostrar que você está presente e comprometido, tá? Tenha isso em mente, fundamental. Quem quiser anotar, pode anotar isso. Desafio do dia, 3 níveis. Primeiro, iniciante, retornar o contato com 2 leads usando a técnica do valor e curiosidade, tá? Faz isso. Pega 2 leads aí que não fechou, tal, valor e curiosidade. Intermediário, cria um roteiro com 5 contatos diferentes para o mesmo lead. Criar um roteiro com 5 contatos diferentes para o mesmo lead. E abelha rainha, recuperar um cliente perdido, entre aspas, usando um follow-up estratégico. Tá? Gente, não perca tempo, tá? Lembra disso. Arrancou o sino, não, tchau, né? E quando você tem agenda pré-definida com a pessoa, tudo fica muito mais fácil, tá? Postagem nas redes sociais aqui, ó. Uma sugestão de uma frase de impacto. Lembra, quem não é visto não é lembrado. Então é importante sempre estar postando, estar colocando, né? Posta, marca a gente, marca a Conexão Hive, mostra que você está aprendendo, mostra que você está evoluindo, agrega valor a você. Isso é muito importante, tá? Criar a sua imagem, o seu desenvolvimento, tá? O seu crescimento. Frase de impacto. O segredo das vendas não está no primeiro contato, mas como você continua a conversa. Exatamente o que a gente falou. Como você continua a conversa. Ok? E um call to action aí para quem quiser colocar nos stories, uma enquete. Você costuma fazer follow-up ou deixa o cliente decidir sozinho? E isso faz uma grande diferença. Quando a gente ajuda o cliente a decidir.
Não é você decidir pelo cliente, nem o cliente decidir sozinho. É nós ajudarmos o cliente a tomar a melhor decisão. Legal? Turma, vou encerrar a gravação aqui, porque agora a gente tem a conexão com as meninas, que vai ser incrível. Deixa eu encerrar aqui. Hum,